Fala galera, seja bem-vindo a mais um Papo de Sócio. Estamos no 11º. Já passaram 10 episódios, já passou muita coisa. E hoje a gente está aqui mais uma vez para trazer muito conteúdo para vocês, para levar conhecimento, propagar tudo aquilo que os convidados trazem, os especialistas que a gente traz sobre o assunto, eles têm para passar para vocês. Então, já o episódio hoje tá bom. A primeira coisa que eu quero que você faça, antes de dar o like no vídeo, antes de comentar no vídeo, já vou falar sobre isso. Pega um papel, pega uma caneta, que hoje o assunto tá muito legal, hoje o episódio tá muito legal. Escreve tudo que esse cara vai falar aqui, que vai ser muito ensinamento legal, muito ensinamento legal. Depois disso, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, comenta nesse episódio, comenta lá embaixo qual que foi a frase mais impactante que o convidado falou, o que você quer ver aqui no Papo de Sócio, manda sua recomendação, manda seu feedback. Clica aí nos comentários. E antes de você ver esse episódio, você sabe que quando o episódio do Papo de Sócio, o conteúdo é fenomenal. Então já manda para uns 10 amigos, já manda para uns 15 amigos, manda pro tio, manda pra tia, manda no grupo da empresa, manda no grupo da firma. Não perde essa oportunidade de propagar mais conhecimento para o pessoal que está assistindo. Sem mais delongas, eu vou apresentar meu convidado hoje, que o convidado é especial, um cara que vai se tornar um grande amigo meu, tá aqui junto comigo e sensacional, tá? Vou apresentar eles para você que você conheça um pouco do cara, que o currículo é um pouquinho extenso. Eu tive até que reduzir coisa porque é extenso o currículo. O nosso convidado de hoje é sócio da Grafo Capital, grupo de investimento credenciado à XP. Lá ele é Head de Energia Renovável. Especialista em investimentos, ele ajuda centenas de pessoas a planejar o seu capital. Ele é escritor do livro Nascidos no Amor, fundador de um movimento jovem cristão chamado Life in Jesus Movement, que impacta milhares de pessoas todos os meses com células em escolas e faculdades. Empreendedor, palestrante, decidiu viver uma vida para ajudar as pessoas. Imagina se após esse podcast eu consigo uma sociedade que esse cara, meu Deus, eu tô feito na vida, imagina. Imagina ser sócio de Victor Possamay, muito obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com você, muito bom estar aqui com você de casa, você que está aí nos assistindo. E vai ser um prazer fazer esse bate-papo. E quem sabe a gente tá cada vez mais junto aí. Vai ser um prazer também ter essa amizade aí sua nos bastidores e pra vida aí, Pedrão. Grande abraço, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu amigo. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo para vir transbordar tudo aquilo que você sabe, transbordar todo o conhecimento que Deus tem colocado na sua vida. Então, já vamos direto pro conteúdo, tem muito pessoa que tá assistindo. Não falei o tema ainda. O tema do podcast de hoje é para você jovem. Conselhos para um jovem, conselhos para o jovem na vida profissional, conselhos para o jovem na vida espiritual, conselhos para os jovens para que você possa se tornar melhor, evoluir. Esse é o nosso tema. Então, Victor, você é jovem, você é um jovem de sucesso, tem alcançado grandes coisas, tudo por parte de um propósito, obviamente. Mas uma das coisas que eu sempre pergunto para os convidados, a gente sempre quer entender qual que é o segredo, qual que é a chave, o que tem de diferente no Victor Possamay, que ele conseguiu se tornar sócio de uma empresa, ele se tornou empreendedor, ele se tornou escritor. Qual que é o segredo e o que é aquilo que é essencial, aquilo que é diferente que tem no Victor e que a gente pode tirar como ensinamento para as pessoas que estão assistindo? Conta pra gente, meu amigo. Entendi, Pedrão. Poxa, já me perguntaram isso várias vezes, né? Por a gente estar em alguns lugares, fazer algumas coisas, né? As pessoas perguntam isso, o que tem de diferente, o que eu preciso fazer? Eu costumo dizer que eu não sou diferente de ninguém. Eu sou igual você que está em casa, né? Eu creio que a única diferença sempre vai muito no foco e na intensidade que você tem. E manter isso, né? Ter uma resiliência, né, aos trancos da vida e seguir em frente, né? Eu durante a vida passei por muitas coisas, muitas dificuldades, assim como você também é em casa. Mas eu sempre tive foco naquilo que eu queria. Poxa, eu quero fazer isso, eu quero ter esse alcance, eu quero estar nesse lugar. O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Poxa, eu tenho que estudar, eu tenho que me conectar com algumas pessoas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar o quê? Me conectar com quem? Estar perto de quais pessoas? Sabe? Então, você ter esse entendimento, esse discernimento e ter um foco,
né? Porque eu costumo dizer que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho é um caminho. Dentro do planejamento financeiro, a gente trata também muito disso. Quem tem um porquê muito forte lá na frente, o sacrifício no presente faz sentido, né? E é muito fácil de você conectar isso com as suas finanças. Se você tem o objetivo, né, de ter o seu carro, de ter sua casa, objetivo seu, por exemplo, que você está em casa, pensa no objetivo seu, tá? Você tem um objetivo lá na frente. Muitas vezes deixar de fazer algumas coisas no presente por conta daquele objetivo, guardar um dinheiro, poupar, se planejar, vai fazer muito mais sentido. Agora, se você só fazer por fazer, ir fazendo, sem um objetivo, sem um porquê forte, qualquer caminho é um caminho. Então, na minha vida, eu sempre tive muito claro as coisas que eu queria, aonde eu queria chegar, o que eu queria fazer, e percebia os momentos que eu precisava mudar. E com isso, eu estudava, né? Sempre me dediquei muito nessa parte do estudo, estudava o que eu precisava fazer. E Deus foi muito bondoso também, colocou muitas boas pessoas no meu caminho, amigos, tanto do meio empresarial, eclesiástico, político, para a gente estar sempre muito junto, e Deus foi direcionando, né? E eu sempre falo que também, se eu conseguisse explicar cada detalhe do porquê eu faço o que eu faço hoje, cheguei onde cheguei hoje, não era Deus. E eu não sei explicar, né? Poxa, Vitor, como que você fez essas coisas, enfim, um pouco da minha história. Eu não sei explicar direito, mas aconteceu, Deus foi muito bom comigo, vivi um tempo muito bom, logo a gente vai falar também, eu acho, sobre isso, vida profissional, missionária, fui missionário por um tempo também, poxa, muita coisa muito legal. E eu vejo muito a mão de Deus, claramente, também em tudo isso. Mas eu creio que algo que é fundamental, você que está em casa, é ter justamente isso, essa questão do foco, saber o que você quer, e se manter, né, durante todo o percurso, ter essa resiliência em todo o processo. Então, uma das coisas que você acha essencial, né? Gostei das duas palavras ali, foco e intensidade, né? Mas talvez a principal ali que você fala é como se fosse o foco, né? A pessoa entender, olhar para si mesma, né? Que é muito um autoconhecimento da pessoa entender aonde que ela quer chegar, que objetivo que ela tem e trabalhar para isso, né? Porque também a gente tem muitos jovens hoje que eles não têm um propósito, assim, eles não descobriram o que eles têm que fazer, qual que é o foco deles, o porquê que eu vou fazer isso, o motivo, a meta. Muitos jovens não têm, né, hoje em dia. Sim, exatamente. Hoje a gente vive um tempo que tem muita informação, tem muita coisa acontecendo, muita notícia chegando, muita oportunidade, a gente está com muita oportunidade no mercado. Só que você tem que entender o que você quer. Poxa, o que o Vitor quer? O que o Vitor gosta de fazer e não só o que o Vitor gosta de fazer. O que o Vitor é bom fazendo? Poxa, o que o Pedro é bom fazendo? O que o Pedro gosta de fazer e como misturar isso e acarretar uma profissão? Por exemplo, hoje o que eu faço hoje, né, o Vitor? Eu sempre gostei muito de conversar com pessoas, hoje a gente está aqui conversando, né? Eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. E eu sempre gostei muito de fazer planejamentos, eu gostei muito de finanças e eu encontrei, né, essa profissão que eu atuo hoje como um planejador financeiro propriamente, para ajudar as pessoas, né, a planejar a vida delas. Então, hoje o que eu faço basicamente? Eu faço reuniões com pessoas, onde eu conheço a pessoa, onde eu conheço as coisas boas dela, as dores dela e busco ajudar ela a alcançar os seus sonhos. Então, eu encontrei, né, um pouco disso que eu gosto de fazer, mas também que eu sou bom. Juntou um pouco da qualidade com aquilo que você gosta também. Porque muitas vezes também estão envolvidas, né? A gente gosta daquilo que a gente é bom fazendo, né? Só que tem muito jovem, tem as pessoas que muitas vezes elas entendem que elas não conseguem entender aquilo que elas são boas. Que ela é boa fazendo, o que ela deve fazer, aquilo que muitas vezes Deus deu de dom para ela, que ela é diferente fazendo naquilo. Como que você, Victor, identificou que você era bom em planejamento, que você era bom em falar com as pessoas, a sua comunicação era boa? Como que foi esse processo para você identificar isso? Era adolescente mesmo? Conta pra gente. Então, eu fui desenvolvendo isso, na verdade, não é só que eu era bom, né? Não é isso. Eu sempre me dediquei muito, né, em fazer planejamento. Eu fazia um planejamento, por exemplo, na época da escola dos meus estudos, né?
agora na faculdade, faço também dos meus estudos. E eu gosto de planejar tudo, né, essas coisas. E com o tempo você vai deixando isso com uma forma, né? E dentro do mercado financeiro, você tendo boas pessoas que te ajudam a montar planejamentos diferentes segundo o perfil, prazo e objetivo das pessoas, te ensinam, você vai cada vez mais moldando isso, né? Então, eu sempre falo o seguinte, que tudo isso é treinável, né? Você percebe que você gosta e você vai se tornando bom naquilo cada vez mais. De certa forma, você tem um destaque, né? Eu sempre gostei muito de falar, desde de criança, né? Eu comecei meu ministério com 9 anos, pregando, e eu viajava pregando, fui pregador mirim, por muito tempo, um dos pregadores mais jovens da Assembleia de Deus, fui levantado como cooperador dentro da Assembleia com 11 anos. Caramba! Foi uma bênção. E eu desenvolvi essa questão de falar, oratória, enfim, e isso me ajudou muito na vida profissional. Então, era uma área que eu tinha um desenvolvimento, né? Mas as outras, eu fui trabalhando nelas, né? Então, muitas vezes a gente acha que, eu tenho que ser bom em tudo. Não. Pô, muitas vezes você vai ser desenvolvido, eu sou desenvolvido com sistemas, eu sou desenvolvido com escrita, e outras coisas tem que desenvolver. Eu tenho que desenvolver também várias outras coisas, vários outros pontos. E eu tô atrás disso, né? Mas é você ter esse entendimento. Pô, o que eu tenho que desenvolver e você ir atrás e ir desenvolvendo isso para você ter cada vez mais qualidade no seu atendimento. As pessoas olharem para você que é jovem e falar, poxa, esse cara é um cara bom, né, naquilo que ele faz, né? E você ter um diferencial, por exemplo, das outras pessoas que estão no mercado. Então, é muito nessa linha que eu costumo dizer. Você tem uma facilidade em algumas coisas, mas aquilo que você gosta, você desenvolve para ser bom, certo? Então, você une, né, o útil ali com o agradável. Um exemplo clássico é, poxa, você olhar, quem gosta de esportes, quem gosta de futebol, você olhar um Cristiano Ronaldo da vida e um Messi da vida. Um Messi talentoso, mas o Cristiano Ronaldo foi desenvolvendo, treinando talento, e hoje são duas grandes potências, mas ele mostra, né, o que é esse trabalho duro que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo para chegar no nível de qualidade. E isso a gente vê no mercado direto. Eu tenho a oportunidade de caminhar do lado de pessoas boas do mercado e eles sempre falam, Vitor, naquilo que você não é bom, estude, se dedique, que você vai ficar bom. E não existe segredo. Se você estudar e se dedicar, gastar tempo nisso, você vai ficar bom. E tem a frase que eu gosto de falar, que o PT ajuda. PT ajuda? Prática e tempo, né? Prática e tempo sempre ajuda em todo o processo. Então, para você ficar bom naquilo que você precisa melhorar, é PT ajudando. Prática e tempo. Você que tá fazendo o corte do Papo de Sócio, você agora vai fazer o corte falando que Victor Poçamar falou que o PT ajuda as pessoas. Em ano de eleição, que isso? Mas Victor, não é o PT partido, é o Prática e Victor Poçamar fazendo campanha pro Lula em pleno Papo de Sócio. Jamais, que descobre o negócio desse. Jamais. Prática e tempo ajuda. Prática e tempo. Prática e tempo ajuda. Prática e tempo. Você vai treinando e vai praticando. Vai treinando e vai praticando. E aos poucos você vai ficando bom. Não tem nada melhor que o tempo, né? A gente se apaixonar pelo processo. Porque hoje, numa geração que a gente é muito resultadista, né? Uma geração que a gente é a geração do miojo, né? Esquentou, tá pronto, geração do micro-ondas, coloca ali, tá pronto. É muito difícil a gente entender que tem um tempo para as coisas, que tem um processo, que o certo é, não, daqui 5 anos eu vou ser uma pessoa melhor em tal área, se nesses 4 anos eu estudar toda semana, todo dia, tirar um tempo. A gente tem muita essa dificuldade, muitas vezes, né, e a dificuldade de vários e vários jovens, várias pessoas em si, de não entender que existe um tempo e existe uma prática nesse tempo, né? As pessoas querem muito resultado na hora, né? Enxerga o Victor com 19 anos, 20 anos, se tornou sócio da Grafo Capital, mas tem muito estudo por detrás disso, né? Tem tempo, né?
Que legal, que legal. Victor, eu acho que você passou por essa situação muitas vezes e que tem muitos jovens que passam, né? Quando a gente fala de ser jovem numa vida profissional, quando a pessoa ainda quer alcançar um sucesso, a pessoa vira, como você, sócio aos 19 anos, empreendedor aos 19 anos, a pessoa vira gestora aos 19 anos, a pessoa vira diretor de algo, a pessoa vira coordenadora, ela tem um cargo de liderança com uma idade mais jovem. Ela tende a ter um pouco de dificuldade para entender que ela tem uma autoridade nesse ponto. Ela tem dificuldade porque muitas vezes ela está trabalhando com as pessoas mais velhas. Eu imagino que aconteça muito no seu caso. Você é muitas vezes o mais jovem da mesa. Como que você lida com isso e o que que você daria de conselho para as pessoas que têm essa situação e têm esse problema, entre aspas, né? Que é uma situação que muitas vezes é um conflito interno que pode dificultar até que a pessoa exerça a autoridade e exerça o conhecimento, muitas vezes se sentir constrangida em tal espaço. Entendi, perfeito. Isso é algo que acontece muito, né? Até o Pedro está mencionando aí de casa, você que está se identificando com isso. E eu vou falar um negócio, né? Nada te dá mais autoridade que o seu resultado. Se você tem resultado, pode ser um tempo grande, um tempo curto, mas você tem resultado, né? E esse resultado ele tem uma constância. Não é também aquele fogo de palha. Pô, você acendeu e daqui a pouco já apaga. Não, você tem um resultado constante e isso te dá autoridade. Você pode sentar na mesa com quem for, mas você tem um resultado, né? E você, né, claro, tem que se cuidar, obviamente, né? Tem que ter um estudo, né? Tem que cuidar da sua aparência. Então, isso tudo é muito importante, né? Porque a gente não só tem que buscar ser boas pessoas, mas nós também temos que buscar nos parecer boas pessoas, né? Então, o estudo é muito disso. Você ter muita convicção daquilo que fala, porque você estudou muito aquilo que você fala. E tudo isso também é muito sério. Por exemplo, dentro da minha profissão, eu estou fazendo planejamento financeiro da vida de pessoas. Para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. Faço planejamento, poxa, faculdade do filho, viagem de aniversário de casamento, né? Pro casamento. A responsabilidade que então você tem. isso é uma responsabilidade. E para você fazer isso, ter convicção no que você está falando, você tem que estudar e você tem que ter o entendimento. E isso é no meu caso. Mas a pessoa que tem ali uma responsabilidade dentro do setor dela, dentro do cargo dela, dentro da função dela, ela tem que ir se preparando. Muitas pessoas esperam chegar no cargo para se preparar, mas não é assim, né? Primeiro você se prepara para depois você realmente chegar naquele posto, chegar naquele cargo, porque você está preparado. Não é quando você chegar, né? Então, por exemplo, por que eu estou agora como sócio, né? Porque eu me preparei muito, eu estudei muito, tirei certificações, estudei mercado, estudei planejamento. Então, tudo isso somou para eu estar onde eu estou, fazer o que eu faço, sentar nas mesas que eu sento. Então, isso é muito importante, né? Porque, você ser novo ou não ser novo, a Paulo mesmo fala, né? Sobre me fugiu o nome agora, Timóteo, né? Sim, A Timóteo, Timóteo não julgue porque é jovem, né? Então, essa questão de você ser jovem ou não, se você está em casa, que você é jovem, enfim, cara, se dedique, tenha foco, resiliência, se dedique. E eu tenho certeza que as coisas vão caminhar já muito bem. Que legal, Victor. Não, altos ensinamentos para você que é jovem, né? Então, pô, se você ainda não anotou nada, já começa, continua, reveja o episódio que tem coisa para anotar já. E Victor, como se tornou o Victor assim? O que aconteceu, né? Desde os 12 anos, cooperador, então desde os 12 anos já dá pra perceber que você era, querendo ou não, um pouco precoce, né? No sentido de já se comunicar, pregar desde cedo, palestrar desde cedo. Como que foi o Victor se desenvolveu? Como que ele passou por esse processo? Como que funcionou um pouco a história do Victor para o pessoal de casa já entender, pra gente entender também? Perfeito, perfeito. Eu conheci Jesus com 6 anos de idade junto com meus pais, né? Meu pai que me apresentou a igreja, enfim. E eu sempre mergulhei de cabeça. Quando eu gostava de alguma coisa, eu mergulhava, né, naquilo. E eu
amei, né, tudo. Poxa, me apaixonei por Jesus e me dediquei muito a esse meio eclesiástico. Depois de 2 anos ali, né, quando eu tinha 8 anos, a gente foi para a missão no Mato Grosso. Eu nasci em Santa Catarina, sou de lá, e a gente foi de Santa Catarina para o Mato Grosso. Ficamos 4 anos no campo missionário, né? Isso, seus pais eram missionários? Isso. A família inteira, nós éramos integral, né, na igreja, tempo integral. Então, nesse tempo, eu comecei a desenvolver, né, essa questão mesmo de ministrar, evangelizar. Fiz a minha primeira pregação ali com 8 anos. Aí de uma pregação já vai a outra, um que indica ali, outro que indica ali. E aí logo depois, com os 9 anos, eu já comecei a pregar e viajar. Mas como é que era? Você já era desenvolvido assim? Você sente que era algo interno, que com 8, 9 anos você já tinha vontade de sair pregando essas coisas? Como que funcionou também esse processo seu aí, com essa idade? Era muito pai, a mãe? Não. Na verdade, quando eu estava na igreja e era algo diferente que acontecia, eu ia visitar igrejas ou coisa assim, alguém no púlpito sempre falava, olha, apontava o dedo, você, esse menino aí. Daí era eu levantava a mão. Deus tem um chamado na sua vida e não vai demorar muito. Você foi chamado para pregar o evangelho. E aí, poxa, eu comecei a entender. Pô, um monte de gente que não me conhece falando isso pra mim. Isso com Deus 7, 8 anos. Coisa. Exatamente. E aí eu comecei a estudar. Né? Comecei a estudar, enfim. O meu pai, na época, fazia teologia. Eu ia nas aulas de teologia com ele para ficar ali de curioso, anotandinho, aprendendinho alguma coisa, né? Eu era muito novo, mas mesmo assim já cultivando. E comecei a ler a Bíblia, enfim, até esse tempo eu já tinha lido a Bíblia inteira, enfim, tinha me dedicado bastante nos estudos. E aí quando surgiu a oportunidade, né, obviamente, com essa idade ainda, não foi nada... Não era nada perfeito, não era assim. uma performance, não era nada. Mas já era alguma coisa, né, um começo de alguma coisa, e aí fui me desenvolvendo, né, ali dentro desse ano, dos 8 aos 9 anos, e pregando, né? O PT ajudando. Prática e tempo, né? Prática e tempo ajudando ali. E aí eu comecei a pregar, a ministrar, né? Com um pouco mais ali de sabedoria, em organizar esboço, coisas assim. E aí com 9 anos eu comecei a realmente viajar. Meu pai me acompanhava sempre nas viagens. Conheci Curitiba num congresso que eu vim pregar aqui. Gravei DVD. Escreveu DVD de pregação? Caramba! DVD de pregação em Cascavel, foi uma benção. E aí segui, né, nesse caminho e ali aproximadamente com 15 anos eu parei efetivamente dessa vida, né, eclesiástica no sentido de pregador itinerante. Mas né? Foi dos 8 aos 15? Isso. Ser pregador itinerante. E aí eu parei um pouco com essa jornada itinerante e me dediquei agora mais, né, à liderança interna mesmo, na igreja local, movimento, enfim. E como que foi essa parte profissional para você, né? Porque hoje muitas vezes até, acho que o próprio jovem ele tem um conflito de entender quando ministério na igreja, mas também empresas. Muitos jovens muitas vezes só focam na empresa, na parte profissional, acabam esquecendo da igreja. Muitas vezes também a gente vê até o contrário, né? Só querem saber da igreja e muitas vezes acabam com 18 anos, não tem um emprego ainda, não procuraram desenvolver a vida profissional. Sim. Como que você lidou com isso e como que você enxerga hoje isso de duas áreas que são importantes? O jovem desenvolver a vida profissional é extremamente importante, ele ter um emprego, ele se desenvolver. E também ele desenvolver essa parte espiritual, ele estar na igreja, ele ter um ministério na igreja, ele ter um cargo, ele ajudar na igreja. Como que você lidou com essas duas áreas e como que você hoje vê essas duas áreas até para um jovem que tem muitas vezes esse conflito interno? Sim. Eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa da vida porque eu queria, né, ganhar mais dinheiro, enfim, e ter as minhas coisas, construir as minhas coisas. Só que tudo tem o seu começo. Então eu comecei, né, como menor aprendiz, comecei como estagiário, trabalhei, normal. Só que, claro, toda essa relação, né, poxa, dos 8 aos 5 anos eu construí uma relação no meio eclesiástico.
Então eu conheci bastante pessoas e me apareceu portas muito boas quando eu decidi, né, começar no mundo do trabalho. Então eu comecei ali a trabalhar com 14 anos, né, que já era ainda ali dentro desse meu meio eclesiástico ali eu já, né, tinha que hibridar, né? Então, o profissional e o eclesiástico, eu parei ali aproximadamente com 15, da pregação itinerante, enfim. E aí, eu percebi, poxa, eu tenho que formar recurso. Por quê? Porque futuramente eu quero construir família, futuramente eu quero ter minhas coisas, né? Então, mas tudo tem um começo. A gente tá vendo uma geração, né, que é a minha geração, que a gente falou aqui algumas vezes, né? Tudo às vezes parece que é uma pressa, né, em conseguir as coisas, mas existe um processo que você tem que seguir, tudo tem o seu começo, assim como teve o começo, por exemplo, no meu caso, na pregação, teve o começo no trabalho, né? Não tem como eu chegar já tendo uma alta remuneração, né? Eu tenho que começar de baixo, eu tenho que ir aprendendo, para depois eu começar, né, a evoluir dentro dessa vida também, né, profissional. Então, o jovem de hoje, ele tem que entender isso. Infelizmente, a gente tem uma taxa muito grande de jovens no Brasil que são neném, né? Nem trabalha e nem estuda, né? E isso é horrível, né? Isso é horrível, porque você precisa sim, né, ter uma formação, você precisa sim, poxa, ter uma profissão, ter um trabalho, construir isso com dignidade, de forma justa, né? Tem gente que fala o seguinte, poxa, a vida te escolher e você ter sorte e ganhar uma bolada de dinheiro, né? Do nada, enfim, jogar na Bet, jogar não sei aonde, jogar na Mega Sena. Mas tem uma fala que eu gosto muito, eu não lembro quem que falou, mas eu lembro que eu li ela, que fala, quando eu procurei a sorte, quando a sorte me procurou, eu estava trabalhando. Né? Então vai muito nessa linha, estude, né? Tem muita gente hoje na internet que prega contra os estudos, né? Que você tem que só trabalhar, né? Ou que você tem que fazer algo fácil ali na internet. Não enfim. faça faculdade, né? Tem muitas essas mensagens. Tem que se estudar, né? Tem que estudar, tem que se dedicar, porque nada na vida é fácil, né? E quando você entende isso, e quanto antes a pessoa entender isso, é melhor. Mas indo pegando esse ponto, como que você hoje lida com tanto a parte profissional para não perder o foco também nessa parte cristã? Porque eu sei que você tem um movimento, né, o Life in Jesus Movement, que a gente falou. Como que você lida hoje trazendo também, você leva Deus para essa tua empresa, hoje consagra tudo a Ele. Como que você lida hoje a sua parte espiritual junto com a profissional? Porque geralmente a gente não consegue dividir, né? Você não é uma pessoa na empresa e você é outra pessoa na igreja, né? É sempre a mesma pessoa, né? Com a parte espiritual dentro da empresa. Como que você trabalha hoje isso? De forma normal, né? Seguindo a vida. Claro que você precisa trabalhar, e o trabalho, você também está adorando a Deus, né? Muita gente acha que, poxa, eu trabalhar e estar na igreja, o ambiente é diferente, então eu não estou adorando a Deus. Não tem nada a ver, né? Você adora a Deus também com o seu trabalho, se dedicando no seu trabalho, né? E isso é muito importante, por quê? Porque você está fazendo, se dedicando para sua família, né? O suor do seu trabalho, está vivendo o suor do seu trabalho, então tudo isso é muito importante. Então, assim, hibridar a agenda, coisa assim, é bem tranquilo, né? É questão de se organizar, né? Você tem que se organizar, e tudo é essa questão, né, de planejamento como um todo. Como que você consegue fazer, né, uma faculdade, como que você consegue fazer uma tarefa na igreja, como que você consegue trabalhar, como que você consegue fazer essas coisas. Você tem que parar a sua agenda e se organizar, né? Tem que parar a sua agenda uma vez por semana, tem que parar a sua agenda uma vez no mês, tem que parar a sua agenda uma vez no ano, né? Tem até uma técnica para isso que é muito legal. Você para organizar seu próximo ano um dia. Você para organizar o seu próximo mês durante meio-dia. E você para organizar a sua próxima semana durante 1 hora, né? Então, você tira um momento no domingo, você tira um momento da sua vida para organizar ela, né?
Porque quando você organiza a sua vida, fica mais fácil, mais claro de você fazer aquilo que precisa ser feito, né? E na vida você tem que entender muito bem isso. Não só fazer aquilo que você gosta, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito, né? E Deus vai ser glorificado através disso também. Porque maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E quando a gente olha para nós, quem nós somos, né? E a gente também está falando de um ambiente jovem cristão, nós somos cristãos. Cristão, o que significa a palavra cristão? Mini Cristo. Você é um representante de Cristo. Então, se você é um mau trabalhador, que imagem você está passando sobre o seu trabalho? Se você é um mau estudante, que imagem que você está passando na sua faculdade para o seu professor? Se você faz tudo muito mal, que imagem que você está passando? Qual a representação de Cristo que você está passando? Né? Então você sim tem que se organizar para fazer as coisas. Se você não se organiza para fazer as coisas, então reduza isso, para você se organizar e fazer aquilo que precisa ser feito naquilo que você se dedicou, né? Então é justamente você ter esse entendimento, porque senão se você vai abraçando as coisas, não para se organizar, você não consegue seguir a vida e faz de forma desorganizada tudo e deixa de glorificar a Deus nisso. E a pessoa vai caindo também na rotina, e principalmente quando a pessoa vai crescendo na vida, ela acaba tendo mais coisas, né? Ela tem uma rotina mais cheia, acaba que vai virando tanto no dia a dia que vira tudo automático, né? A gente vive muito no automático, também por causa daquilo que até você citou, que é o excesso de informação, né? Pelo excesso de informação, a gente está sempre cheio de coisas, a gente está sempre cheio de notícias, a gente está sempre cheio de mensagens, a gente está sempre cheio de coisas que a gente viu no Instagram, coisas que a gente viu nas redes sociais, tudo. Então vai enchendo tanto que a pessoa vivendo automático, a pessoa não consegue parar para pensar, opa, tem que parar, tem que fazer isso, tem que organizar isso, tem que organizar isso. Sim. Isso aí. Então as pessoas acabam esquecendo desse fator. Que aula, que interessante, Victor. Olha, muito legal cada ensinamento que você tem dado aqui. Então, ó, pessoal, anotem tudo isso aí. Já deu like no vídeo se você não deu, manda para uns 10 amigos que, pô, ainda tem muito episódio para investir, tem muita coisa, muito top. Victor, e como que você traz essa parte do planejamento financeiro para esse planejamento de vida? Como que você aprendeu nessa parte das finanças para a gente trazer esse planejamento financeiro para o nosso planejamento diário, para essas coisas de rotina? O que você tira de importante do planejamento financeiro para essa rotina? Como que você soube adaptar para o planejamento que eu percebo que você tem de rotina ali? Perfeito. Então, como fazer um planejamento, digamos, para uma pessoa? E o que você tirou dessa parte financeira, né? Que é o planejamento financeiro que você estudou, né? E como que a gente traz isso para o dia a dia, assim, para planejar a nossa rotina, essas coisas? Perfeito. Existem vários jeitos de você fazer a sua própria organização. Algo que é muito comum, se você parar para estudar dentro da organização financeira, educação financeira, é a régua 50-30-20, quando a gente começa a falar de gastos, né? 50% da sua receita para gastos fixos, 30% da sua receita para gastos esporádicos e 20% para investimento. É uma régua e não uma regra. Então você não é obrigado, né, a realmente seguir os 50% do fixo, os 30% do esporádico e os 20% do investimento. Mas ela é uma régua. Então você consegue entender se o seu padrão de vida está muito alto para o que você ganha. E se está muito alto, isso é um problema. Porque você vai começar a tomar dívida no mercado, você vai começar a tomar empréstimo no mercado. Hoje a gente vive num país que tem um juros elevadíssimo. A gente está hoje com uma taxa Selic a 14,75 do dia que a gente está gravando aqui o podcast. Então é um juros muito alto. Você toma esses juros e vai cada vez mais se endividando. E para se organizar depois é um parto, é muito difícil. Mas com ela você consegue entender se ele está muito alto ou muito baixo. E aí, se ele está muito baixo, isso de certa forma até é bom porque você consegue juntar um pouco mais de dinheiro, consegue ter uma pujança maior. Mas isso é muito bacana, já vai te ajudar muito. Então se você pegar aí as suas finanças pessoais, ter uma planilhazinha, fazer algo, né, para conseguir encaixar, poxa, disso que eu ganho, quanto que seria 50%, né, para os meus gastos fixos? O que seria gasto fixo? Transporte diário, né, ali para o seu trabalho, para o seu estudo, que é fixo.
alimentação diária, né? Marmitas, ou se você costuma almoçar todo dia em um restaurante, e moradia, né? Um aluguel, uma parcela de um imóvel, né? Água, luz, internet, essas coisas que são fixas. Algumas coisas se encaixam também na parte esporádica, né? Transporte, o cara vai fazer uma viagem, mas isso é esporádico, você não vai fazer uma viagem todo dia, né? Então isso é esporádico, você faz uma ou outra vez no mês, uma vez na semana, enfim, você não viaja sempre. Viagem que se encaixa com transporte. Moradia, poxa, você vai fazer uma reforma na sua casa, você não faz reforma toda hora, né? Alimentação, poxa, você vai num restaurante bacana com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos, você, né, não vai todo dia num restaurante muito bacana, depende do padrão de vida, mas você não faz, né, coisas muito diferentes. Então, é encaixar isso e perceber, né, porque os 20% que você guarda para suas finanças, não é somente esse guardar dinheiro, é muito daquele porquê que a gente estava falando. Por que, que você guarda o que você guarda? Porque você tem um porquê forte. Por que, que você está investindo no que você está investindo? Porque você tem um porquê forte, né? Então, hoje no mundo financeiro, por exemplo, existem 7 tipos de reservas dentro do planejamento financeiro como um todo. E cada uma tem um porquê, cada uma tem uma fase da vida, cada um tem um tamanho de patrimônio, então você vai adaptando muito bem isso. Mas quando você vai guardar dinheiro, você tem que ter um porquê forte. Isso vai motivar você a guardar 20%, 10%, 5%, 30%, 40%, 50%. Né? Então, você que está assistindo a gente em casa, faça essa régua. E comece a criar porquê forte. Né? Qual que é o seu objetivo de curto prazo? Uma média de 0 a 5 anos. Qual que é o seu objetivo de médio prazo? Uma média de 5 a 10 anos. Qual que é o seu objetivo de longo prazo? 10 anos mais. Começa a linkar isso, né? E aí aquilo que você guarda, você começa a ter um objetivo muito mais claro e você começa a guardar com um porquê maior. Porque se você deixa de guardar, poxa, está cada vez mais distante de alcançar ali os seus objetivos. Então vai muito nessa linha, né? E hoje a gente atende lá no nosso escritório, né, os clientes, claro que tem muito mais coisa, mas isso é uma dica aí para você que está em casa. Quando você senta para planejar, vamos supor, eu chego lá e eu falo, Victor, eu quero planejar meu patrimônio, eu quero melhorar meu patrimônio, eu sou jovem, eu preciso estruturar, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer algumas compras, objetivo. Você sempre, quando vão fazer esse planejamento financeiro, vocês focam muito nesse porquê? Isso eu achei interessante. Da pessoa ter um motivo por que ela está guardando. Porque se a pessoa não tiver um motivo, acredito que fica até mais difícil ela guardar dinheiro, né? Sim, não, isso com certeza, né? A gente sempre entende o perfil, prazo e objetivo do cliente. Esse porquê é o objetivo, né? No curto prazo, você quer fazer o quê? Você quer comprar um carro? Você quer comprar uma casa, trocar de casa? Você quer formar um filho seu na faculdade? O que você quer fazer nesse curto prazo de 0 a 5 anos? Né? O que você quer fazer no seu médio prazo? A gente começa a entender. Poxa, eu atendi um cliente ontem. Ele completou agora 12 anos de casamento com a esposa dele. No médio prazo, ele já vai ter chegado nos 20 anos de casado. Falei, poxa, vocês já chegaram a refletir sobre uma viagem, uma comemoração dos 20 anos de casado de vocês? Né? Então é muito desse porquê, né? Desses objetivos. Então, o objetivo, né? Então, quando você ou qualquer pessoa senta para conversar com a gente, vai muito nessa linha, a gente tem que conhecer a pessoa. Eu tenho que conhecer o Pedro, né? Saber como que é o Pedro, qual que é a configuração da família dele, como que é a relação dele com a vida como um todo, o que que ele trabalha, o que que ele faz, quanto que ele ganha, quanto ele gasta. Eu vou saber tudo da vida do Pedro, os seus sonhos, os seus objetivos, para a gente conseguir planejar. Por isso que o planejamento ele é muito adaptado de pessoa para pessoa, de perfil para perfil, de objetivo para objetivo, porque cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem os seus objetivos. Né? O Pedro não é igual ao Vitor, o Vitor não é igual ao Pedro, né? E assim por diante. Então,
a gente faz justamente essa análise para aí sim a gente conseguir traçar para a pessoa, né, um planejamento bem adaptado para ela. E Victor, agora a gente voltando lá para aquele assunto que a gente estava falando do jovem, né? Quando o jovem ele está iniciando a vida, ele é menor aprendiz, ele é estagiário ou começou agora a trabalhar como CLT, ganha um salário baixo, etc. Muitas vezes ele gasta tudo que ganha, né, e acaba não tendo esse planejamento financeiro. Quando a gente pensa em dar dicas para esses jovens, é muito desses 50, 30, 20 e começar a buscar um planejador financeiro para pensar no futuro? Como é que você, como um conselheiro financeiro, ajuda diversos clientes, diversas pessoas? Quando chega um jovem de 17, um adolescente, né, de 15, 16, que está com menor aprendiz, ou um jovem de 17, 18, 19, 20 anos, qual que é o tipo de recomendação que você acaba dando, mesmo sendo específico para cada pessoa, mas em geral, quando a gente fala jovem? Perfeito. A régua 50, 30, 20 é algo que é básico dentro da educação financeira. Ela se encaixa para qualquer pessoa, independente do nível patrimonial dessa pessoa. Mas o jovem, né, aprendiz, enfim, que está ganhando ali um salário mínimo, algo assim, ele tem, né, essa dificuldade salarial, né? Hoje, o PIB per capita de Curitiba é um PIB per capita até bom, por volta de R$ 4.000 por pessoa. Você já consegue minimamente fazer alguma coisa. Isso mês do PIB per capita do PIB Curitiba? per capita de renda mensal de Curitiba é aproximadamente R$ 4.000. Pessoa, né? Caramba, achei que era menos. Então, hoje, né, quando a gente olha para um jovem que está começando a vida, existem 4 fases da vida: construção de patrimônio, consolidação patrimonial, usufruto e distribuição. Esse jovem está nessa primeira fase, a gente está nessa fase, que é construir patrimônio. Só que ele está ganhando agora muito pouquinho, ele está começando e faz parte, né? E o maior investimento que esse jovem vai fazer na vida dele é o estudo, é dedicar em conhecimento. Porque se ele cresce em conhecimento, ele cresce em aprendizado, ele se torna forte, robusto, o mercado vai precificar mais ele ali na frente, né? Sim, ele pode guardar, claro, talvez ele não vai conseguir 20%. Como eu disse, é uma régua, não é uma regra, mas ele pode guardar 5%. Ele pode guardar alguma coisinha. Porque sabe, Pedro, e agora uma pergunta para você, Pedro, uma pergunta para você que está de casa, qual que é, dentro da fórmula de juros compostos, montante igual a capital, 1 mais juros elevado ao tempo, qual que é o principal fator da fórmula de juros compostos? O capital? O tempo. O tempo é o principal fator da fórmula de juros compostos. Claro que se sendo desproporcional um ao outro, né? Claro, o desproporcional ele sempre vai ser o principal. Mas de forma igual, o tempo é fundamental. Se um investiu 100, o outro também investiu 100, o que vai diferenciar vai ser o tempo. Exato. Então, hoje, se a gente olha um jovem de 18 anos, nesses tempos eu fiz uma conta, fui dar uma palestra de menor aprendiz, enfim, e aí eu cheguei na sala e fiz um comentário provocativo. Falei o seguinte: todo mundo aqui na sala pode ser milionário. Aí a galera falou, né? Mal papo de coach esse cara, né? Aí no final da palestra, depois de falar sobre mercado, planejamento financeiro, vida profissional, um papo igual a gente está tendo aqui, eu provei para eles que com R$ 200 por mês eles conseguiriam ficar multimilionários. Não só bater 1 milhão, conseguiriam ficar multimilionários ali antes da aposentadoria e hoje do INSS, que está ali entre 63 e 65 anos. Né? Então hoje o tempo, com R$ 200, né? E hoje quando a gente fala de 3, 4 milhões de reais, supera o teto do INSS por mês, né? Supera de longe. Então, quando a gente fala isso, é muito bacana porque a gente vê, né, a importância do poupar. Ele não vai, obviamente, muitas vezes usar 100% daquela régua. Ele está numa fase difícil. Então, que ele tem que estudar bastante, trabalhar bastante, mas tem que poupar alguma coisa, tem que guardar alguma coisa. Eu gostei desse tema construção, né, que você fala que também é muito importante a construção de conhecimento para que o mercado valorize esse profissional. Vocês como consultores financeiros, né, e também trabalham no mercado de investimento,
além do poupar dinheiro, também é importante encontrar novas fontes de renda? Vocês incentivam isso com os clientes? Porque o poupar, né, ele fica um período, né, e a pessoa pode poupar por um tempo, porém ela fica limitada a um valor mensal ali, porque ela ganha só X e ela fica limitada a 20% de X. Agora, se ela aumenta isso para 2, 3x, esse X aumenta, que é o que ela está guardando. Como que vocês, como consultores, ajudam isso e pensam nisso também para não somente incentivar a pessoa a poupar, mas também a pessoa a ganhar mais, né? Perfeito. Dentro desse processo financeiro, a fórmula de juros compostos, como que ela funciona, tá? Então você vai poupando ali todo mês e é como se fosse uma bola de neve. Quando você vê caindo, né, uma bola de neve, ela vai cada vez mais aumentando. Só que não é só aquilo que você coloca nela, é os juros, né? Então quando você olha lá na frente, uma pessoa jovem, ela vai ter 10 vezes o que ela guardou em juros, que vai somar o patrimônio dela. Então, esses juros é uma forma de você ganhar dinheiro. Existem 3 formas de você ganhar dinheiro na sua vida. Pelo trabalho laboral, pela força do seu trabalho, né? Segundo, tendo uma empresa onde pessoas trabalham para você e você gera a fonte de renda disso. E terceiro, o seu dinheiro trabalhando para você. Né? E o seu dinheiro trabalha para você de diversas formas. Né? Dentro do mercado financeiro, você investindo, você poupando. Dentro do mercado imobiliário, você comprando imóvel, esse imóvel se valorizando. Dentro do mercado do agro, né? Você fazendo ali crias de cabeça de boi, cabeça de gado, enfim. Então existem várias formas de você formar patrimônio. O que eu falo sempre para os nossos clientes é que ao longo da vida você vai construindo patrimônio imobilizado e patrimônio líquido, tá? Por que isso? Porque o patrimônio mobilizado, né? Todo mundo quer comprar um carro, todo mundo quer ter a sua casa, tanto que o brasileiro dentro dos top 1, top 5 ali, esses estão em primeiros, né? Ter o seu carro, ter a sua casa, todo mundo quer, né? Então você vai construindo a sua vida patrimonial em patrimônio imobilizado e patrimônio líquido. Por que também patrimônio líquido? Porque o patrimônio líquido, ele vai te facultar ter oportunidades no mercado para ganhar dinheiro com patrimônio imobilizado. Mercado imobiliário é ótimo, né? Tem muitas oportunidades. Aqui em Curitiba tem mais de 400 empreendimentos para investimento. Né? Existem regiões do país que estão crescendo muito dentro do mercado imobiliário, é um mercado que dá muito dinheiro, dá uma alavancagem muito grande. Isso é um dado muito legal. Curitiba foi o metro quadrado de capital que mais valorizou no ano passado. Que mais valorizou, né? Então tem muitos dados muito bacanas e você tem que surfar a onda também. Mas como que você vai conseguir surfar essa onda, aproveitar essas oportunidades de mercado? A gente comentou no mercado imobiliário, mas tem várias oportunidades que aparecem no mercado. Como que você vai surfar isso? Tendo patrimônio líquido, você tendo um dinheiro. Porque se você não tem um dinheiro, você deixa de surfar, né, essas oportunidades dentro do mercado. Tanto que quando a gente fala lá daquelas 7 reservas que eu mencionei, uma dessas reservas é a reserva de multiplicação, que você tem guardado para justamente ter uma oportunidade de multiplicar o seu patrimônio. Apareceu oportunidade, né, você vai lá, né, compra um carro, vende mais caro, compra um imóvel na planta, vende pronto. Tem várias coisas que a pessoa pode fazer. E dentro dessas 3, né, o terceiro, o dinheiro trabalhar para você é fundamental também. Vocês quando pensam, então, quando vão planejar, vocês pensam até em uma reserva, isso obviamente outros tipos de clientes, né, que tem possibilidade, o cara já tem uma reserva de emergência, o cara já estruturou bem a parte financeira, mas a importância também dele ter uma reserva para próprio investimento, né, para que ele possa ganhar mais, aumentar o capital e que tenha um retorno mais exponencial, né, então isso também vocês acabam pensando nesse sentido, será algo que eu não sabia, de vocês propriamente pensarem que ele também precisa de uma reserva para investir, ou numa ação caiu, o investimento ali. Isso aí, por isso precisa de um consultor financeiro. Né? Tá me vendendo aí, Victor. Isso aí. Victor, aproveita pro pessoal, né? A gente já deu aqui praticamente 50 minutos de papo. Aproveita pro pessoal e conta aqui da Grafo Capital, onde a gente pode encontrar o Victor. Ele é consultor, como que funciona? Conta isso pra gente também, da Grafo, etc. Olha ali pra câmera e faz sua merchan. Fala também das suas redes sociais, conte que a pessoa pode te encontrar, Victor. Como que funciona? Eu quero conhecer. Você tem um movimento, fala do movimento Life in Jesus Movement. Show. Livro você tem também? Tem também. Conta do livro. Faz um merchanzinho pra galera ali na câmera. Com certeza, com certeza.
Você, né, que está acompanhando, gostou um pouco do conteúdo, quer, né, continuar aprendendo sobre finanças, oportunidades do mercado, né, mercado financeiro, mercado imobiliário, desse mercado como um todo, me siga lá nas redes sociais. Eu sempre estou ali pelo Instagram, então @Victor_Possamay, tá bom? Possamai, Possamay. E lá você encontra, né, o livro, você encontra tudo isso, né, as questões do movimento, a Grafo, né? Hoje nós atendemos mais de 2.000 famílias, então a gente está nesse mercado justamente para ajudar você a fazer um planejamento patrimonial, né, e você conseguir alcançar os seus objetivos, segundo o seu perfil, segundo o seu prazo, segundo os seus objetivos. A gente ajudar você a organizar a sua vida financeira como um todo, disponibilizamos sempre materiais, tudo isso, né, numa consultoria financeira, e será um prazer receber todos esses convidados aí do podcast do Pedro, e eu tenho certeza que a gente vai ter algo especial aí para quem vir lá no nosso escritório, né, fazer uma consultoria, um planejamento com a gente. E Victor, hoje você faz o que lá na Grafo? Além de ser sócio, você cuida de qual área? Eu sei que você é head de energia renovável. Quais outras partes? Qual que é a sua área de trabalho lá na Grafo? Até pra gente conhecer todo mundo aí. O que você acaba fazendo? Você faz consultoria, cuida de capital, quantos clientes, essas coisas? Perfeito. Então, o nosso core business é mercado de investimento. E a gente está junto com a XP. Hoje a XP é a maior corretora da América Latina, né? É uma grande corretora, e a gente é um dos 600 escritórios que eles têm pelo Brasil, né? Hoje nós temos um dos maiores NPS da cidade de Curitiba, que é a qualidade do atendimento, né? Então, o nosso core business é mercado de investimento, mas a gente é um hub de soluções financeiras. Então, toda a parte de crédito, seguro, né, toda a parte de gestão de risco do cliente, toda a parte de segurança também do cliente, então questões como tratativa PJ, né, pessoas que têm empresas, né, então fazer uma holding, um offshore, a gente também tem esse quesito mercado de câmbio, mercado internacional, a gente é um hub de soluções. Então a gente atende o cliente como um todo, né? Planos de saúde, tudo a gente tem à disposição. Porque é um planejamento completo, né? Lá na Grafo eu tenho, né, essa posição como sócio, faço parte também do conselho de gestão da empresa, nós somos em 8 sócios, né? É uma holding, e hoje tudo, né, ali dentro da empresa, que é da parte jurídica, enfim, eu sou o responsável jurídico da empresa também, e na parte comercial eu sou head de energias renováveis, que é uma outra área da empresa, dentro desse hub que eu citei com essas outras áreas. A parte de energia renovável vai muito no sentido do cliente que muitas vezes quer economizar o seu dinheiro, né, com a sua energia. Uma empresa... Vocês, né, fazem isso, ajudam ele para colocar a energia lá. Ajudamos. É uma porta de entrada para a gente atender um cliente e levar um benefício para ele. Hoje, por exemplo, a gente atende empresas que a gente consegue reduzir 40%, né, do custo dele com energia de forma gratuita. Caramba. De forma gratuita. Então, por exemplo, você imagina uma empresa que tem um gasto com energia, uma indústria, de 100 mil reais por mês. A gente está falando de 40 mil reais por mês que ele está economizando. A gente está falando no ano 480 mil que ele economizou no caixa dele só com isso, sem ele investir nada, né? Então é um benefício que a gente leva também para os nossos clientes, uma oportunidade de mercado que tem no mercado já há um tempo, dentro do mercado livre de energia e cooperativo de energia, que ele consegue ter acesso e com isso consegue uma liquidez no seu caixa, né? Então existem várias possibilidades que ele pode trabalhar, e além disso eu faço, né, toda essa tratativa com um cliente no mercado de assessoria e planejamento financeiro. Que legal, que legal. Olha, pessoal, batemos mais de 50 minutos, 54 minutos de papo, muito legal. Eu creio que você aprendeu muita coisa. O Victor aqui deu conselho financeiro, deu conselho para jovens, deu conselho de vida. Cada coisa, lição, chaves aqui para sua vida. Então você jovem, você adolescente, você até adulto, uma pessoa mais velha, creio que aprendeu muito com o Victor. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, meu amigo. Foi fenomenal o papo. E quem sabe até rola uma parte 2 desse papo, hein? Amém, amém. O prazer foi meu. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que assistiu aí a gente. Fico sempre à disposição. Com certeza, se tiver parte 2, tiver essa oportunidade, conte comigo aí.
Sigam o Victor Posamay nas redes sociais, @Victor_Posamay. Isso. Victor_Posamay. Siga ele lá nas redes sociais, sigam o movimento, tudo que ele... Vejam o que ele faz, ele tem um livro, compre um livro, muito legal. Então é um cara que eu recomendo e participou aqui no nosso podcast. É o momento merchan agora, o momento publicidade, o momento patrocínio aqui. Victor, como você participou do podcast, você ganha prêmios. Você ganha prêmios aqui. Então, ó, um prêmio pra você dizendo que você é braço. Você treina, Victor? Eu treino corrida, já treinei musculação e vou voltar pra musculação. E vai voltar pra musculação. Então você é braço forte, Victor. Porque você participou aqui do nosso podcast. Braço Forte é um patrocinador aqui do podcast. Patrocinador. Eles compartilham da mesma missão e compartilham do mesmo projeto e por isso nos patrocinam. E por você ter participado, você se torna um braço forte, meu amigo. Parabéns, porque você participou do nosso Papo de Sócio. Se você gosta da Braço Forte, você gosta de artigos militares, você gosta de artigos esportivos, você quer conhecer mais esse mundo, você curte esse mundo, siga a Braço Forte, vai no Instagram lá, sigam eles, fala, vem pelo Papo de Sócio, acompanhe que eles fazem um serviço muito legal para todo tipo de militar. Além disso, não é só esse presente que você ganha, meu amigo. Você ganha presente também da Ezic aqui, ó. Uma eco bag com caderno, com caneta para fortalecer você nos seus estudos. Então, uma eco bag Ezic aqui, que é mais uma patrocinadora aqui do podcast. Então, tem um caderninho aí dentro, tem panfleto, tem um monte de coisa. Então, você que gosta de estudar do mundo profissional, você gosta do mercado, você quer aprender mais sobre marketing, quer aprender mais sobre vendas, quer aprender mais sobre pessoas, tudo. Você é do business, vai na Ezic. A Ezic é uma faculdade de business, faculdade de negócios, marketing e negócios. Então, vai lá na Ezic, fala que você veio por mim, vai fazer uma visita. A gente gravou um vídeo dentro da Ezic, que tá no canal do Papo de Sócio. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, que é incrível. E o outro patrocinador, não menos importante, é a Holt Automotive. Você que está precisando trocar de carro, você que quer comprar um carro, vai lá na Holt, eles apoiam o nosso podcast. O Guilherme já esteve aqui no nosso episódio, ele esteve no 3º episódio, ele falou sobre como funciona a loja, deu insights, deu dicas para outras lojas de carro. Então você gosta de carro, está precisando trocar de carro, a gente tem que estar num lugar de confiança. Então vai lá na Holt que os caras são fenomenais. Te agradeço porque você acompanhou aqui o nosso episódio, o nosso 11º episódio, ó, já passamos de 10. Então eu agradeço porque você acompanhou, porque você dedicou o seu tempo, você esteve aqui com a gente. Um abraço também para sua namorada, como é que é, Giovana? Giovana esteve aqui acompanhando com a gente. Meu amigo Kleber também, fala aquela vez, ó, o Kleber esteve aqui comigo, esteve acompanhando a gente também. Então o pessoal tem aqui dentro. Você quer vir no Papo de Sócio? Ó, Pedro, eu queria ir no Papo de Sócio. Entra em contato com a gente, vai que eu consigo colocar você aqui para você assistir um episódio ao vivo, assistir o episódio aqui, in loco, é a chance de você assistir. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda um comentário, fala qual que foi o ensinamento que você tirou aqui desse episódio, manda recomendações, Pedro, traz tal pessoa, leva tal pessoa, manda recomendações lá nos comentários, a gente sempre tá de olho, e manda para uns 10 amigos. Para de mandar coisa que não presta e manda coisa que presta, manda um conteúdo legal, manda um Papo de Sócio, que esse Papo de Sócio tá imperdível, foi muito legal. Manda pra todo mundo, não perde tempo, tá? Muito obrigado, encerramos mais um Papo de Sócio, assista os últimos episódios, não perde que semana que vem tem mais um, e até a próxima. Obrigado.